Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, vocês estão vendo um cenário aí completamente diferente, né? Eu estou no Brasil, estou aqui em Vitória mas os vídeos não param, eu continuo gravando para vocês, tá bom? Eu vim pro Brasil para resolver algumas coisas aqui, que depois eu vou fazer um vídeo aí contando tudinho o que está acontecendo, mas nesse momento estou no Brasil, estou na casa do meu irmão e está ótimo aqui, mas está um calor, mas está ótimo. Bom, vamos lá para nossa história de hoje. Oi Dani, tudo bom? Adoro ouvir as histórias e me identifico com algumas. Quando eu era criança eu tinha pavor da noite, eu odiava que chegasse a noite, pois era um horário que meu pai ia para nossa cama para abusar de nós. Dani, a gente dormia até de tênis para poder chutá-lo. Dormíamos em 3 ou 4 irmãs numa cama de casal. Eu nunca ficava na beirada da cama. A gente se cobria até a cabeça e deitava em cima das pontas da coberta para que ele não puxasse a coberta. Eu devia ter 3 ou 4 anos, mas eu recordo e via ele usando da minha irmã mais velha. Eu não sabia o que era aquilo e nem sabia o que estava acontecendo. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe deu e minha irmã para pessoas estranhas. Simplesmente deu a menina. E eu fui ser empregada doméstica dessa família em outro estado. Minha mãe então recebia o dinheiro pelos nossos serviços. Era uma região muito fria. A minha roupa que eu levei numa sacola de mercado de 5 quilos nem enchia a sacola. Éramos bem pobres e ainda eu tinha que aguentar aquele monstro do meu pai batendo na minha mãe e querendo usar de nós. Eu lembro, Dani, que uma vez eu queria matar ele. Sim, com um machado enquanto ele dormia. Porque acordado, ele seria capaz de revidar. Eu fiquei 10 anos sem ter contato com eles quando a minha mãe me deu para essa família. Graças a Deus que a família onde eu fui eram pessoas do bem. O ruim era que a casa era muito grande e eles eram em 5 pessoas. Eu tinha que dar conta de todo o serviço. Eu fazia comida, lavava roupa, organizava a casa e eu tinha que manter tudo um brinco, senão o bicho pegava para o meu lado. Eu era a última a me deitar e a primeira a me levantar. Eu tinha que fazer o café para eles, eu nem estudar podia. Eu era como uma escrava. Eu lembro que eu sofri muito longe dos meus irmãos, que por pior que fosse, eu amava eles. Meu pai era uma pessoa muito ruim, ele batia em todos. Ele sempre comia a melhor comida e a gente ficava com os ossos. Eu fiquei nessa família até os meus 17 anos. Depois eu fui para outra família, onde eu conheci um cara. Eu era muito inocente, com 19 anos, então eu engravidei. E ainda eu estava nessa segunda família. Os filhos das pessoas onde eu fui morar me humilhavam, me mandavam embora. Eu chorava, pois eu não tinha a quem recorrer. Eu lembro que eles faziam jantares, almoços e coitada de mim, eu comia se sobrasse. Depois que engravidei, o cara sumiu. Ele era mais velho que eu. Quando a minha patroa descobriu que eu estava grávida, me colocou na rua. Eu fiquei desesperada, então fui na casa da mãe desse homem que me engravidou e contei tudo para ela. Ela ficou apavorada, disse que nós tínhamos terminado. Eu disse que nós tínhamos terminado e eu já estava com outro. Eu já estava grávida de 4 meses. E falei para a mãe dele, ele falou para a mãe que eles tinham terminados e que a Alice já estava com outro. Aí ela falou assim, eu nunca fiquei com ninguém, só com ele, né? E esse homem que a Alice engravidou não era filho dela, era neto dela, que ela criava como filho. Então ela me acolheu na casa dela, mas ele nunca me aceitou. Ele queria pagar para eu fazer um aborto, ele era vivido. Ele já vinha de um casamento anterior e eu burra achando que eu não engravidaria. Recordo que uma vez falei para ele que eu poderia ficar grávida e ele me disse que não engravidava. Ele me rejeitou toda a gravidez, não comprou nada de enxoval. Eu tive que me virar. Então eu tive uma menina linda e saudável. Ele era como solteiro e eu como empregada deles. Gente, quanto eu sofri. Até comida eles regulavam. Eu, sem saber dos meus direitos, me submetia a muitas humilhações. Quando minha filha tinha 9 meses, a mãe dele obrigou ele a comprar
móveis e ir morar comigo e minha filha. Ele não queria, pois ele gostava de bailes, de festas, de drogas, mas a mãe dele fez ele me assumir na marra. Ele não me respeitou um dia sequer. Todo final de semana era festa. Ele saía na sexta e voltava na segunda. Eu sozinha com a minha filha. A gente quase nem dormia juntos. Fazia 6 meses que estávamos dormindo separados e ele veio me procurar. E eu caí na dele. E o que aconteceu? Engravidei novamente. Outra menina. Eu chorei, não acreditava que eu tinha caído na conversa daquele cara novamente. Depois que a minha filha mais velha tinha 5 anos, eu tive a outra. E a história se repetiu. Quando a minha filha tinha 22 dias... Ah, não, para, Alice. Ah, tá, desculpa. Eu achei que ela botou, deu um deslize, eu achei ainda possível, você ficou com ele de novo. Mas não é isso, gente. Quando a minha filha tinha 22 dias, deu um deslizamento e eu fiquei sem casa, pois a terra cobriu tudo. Aí eu estava na rua com 2 filhas e ele não queria nem saber de responsabilidades. Minha sogra, nessa época, virou ruim. Um dia me deixou dormindo na área com as meninas, uma recém-nascida e a outra de 5 anos. Eu escrevi a carta para o Ratinho, o Ratinho, o apresentador, pedindo uma casa. E eu, tão inocente, eu trabalhei até o último dia da minha gravidez. Saí do hospital com uma cesárea e já fui trabalhar, porque se eu não trabalhasse eu morria de fome. Eu era funcionária dele e da mãe dele. Eles tinham uma cozinha industrial. Meu Deus! Eu lembro que eu levava as meninas comigo para o trabalho. A bebê ficava dentro de uma caixa, tadinha. A mais velha ficava por ali. Se comia alguma coisa, já levava o xingão. Nós não tínhamos direito a nada, nem a um pastel. Era tanta humilhação. Gente, eu passei muita humilhação com as minhas filhas. Daí eu dei um jeito de arrumar uma casa para mim. Saí e pedi a uma alma caridosa que me deu um terreno para eu construir uma casinha. Consegui fazer uma casa. Quando minha bebê tinha acho que 1 ano, eu me separei de vez dele. Eu e minhas filhas passamos fome juntos com ele, pois o que ele pegava era tudo que ele ganhava, né? Pegava assim, acho que no trabalho, era para ele curtir no final de semana. Depois de um tempo separados, conheci um rapaz, solteiro, e comecei a ficar com ele. E adivinhem, engravidei. Ah não, Alice, para. Vocês conhecem uma coisinha chamada anticoncepcional? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou apresentar a vocês. Bom, depois de um tempo separada, conheci esse rapaz solteiro e engravidei dele. Ele não queria assumir o filho e tudo se repetia novamente. Sofri preconceito da família dele, até que quando ele soube que era um menino, decidiu assumir o filho, eu e minhas filhas. Então viemos morar com ele. Ele era uma pessoa trabalhadora, estava apaixonado pelo filho e me tratava bem, tratava minhas filhas bem. Construímos uma casa boa, estávamos bem, até que eu descobri que ele abusou da minha filha mais velha. Dani, eu quase morri e me separei dele. Fui fazer um BO, a polícia não aceitou. Eu tinha vontade de matá-lo, só não matei porque meu colega não me emprestou uma arma. Esse cara fez da minha vida um inferno. Eu vivia um relacionamento abusivo, sofri muito. Resolvi então vir para outro estado. As meninas cresceram, uma já se formou e a outra está na faculdade. E o meu filho mais novo também. Hoje eu faço acompanhamento psicológico e também com psiquiatra. Desenvolvi depressão, ansiedade, fibromialgia. Foram 5 tentativas de tirar a vida dela. Eu me formei em julho na faculdade, fui conselheira tutelar, trabalhei na área de segurança e hoje sou professora do estado. Apesar de tudo que eu passei, eu nunca desisti de ser alguém. Criei meus filhos sozinha. Meu filho não quer contato com o pai, que também é professor. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos. Sou grata a Ele por tudo e sobrevivi, né? Pois tenho muitos traumas. Quando a depressão me pega, não é fácil levantar. O que me faz seguir em frente, eu não sei te dizer. Hoje eu vivo um relacionamento que é apenas de aparência. Fazem 2 anos que ele não encosta em mim. Eu luto com meus fantasmas, mas não é fácil. Esse ano completo 50 anos e vou me formar na faculdade. Alice, a sua história é a história assim, que se repete com muitas meninas, né?
assim, eu acredito que talvez você não, na época você não tinha muita informação, mas como eu sei que tem muitas jovens que assistem meus vídeos, eu falo pra vocês também, não só pra menina que escreve, tá? Que a história dela já passou, não tem como voltar atrás, mas que ela sirva de exemplo pra vocês que estão aí hoje. Gente, filho não segura homem, se previnam. Para vocês terem um futuro, vocês têm que começar a fazer alguma coisa. E começar com uma criança é muito difícil para quem não tem condições. Já é difícil para quem tem condições, imagina para quem não tem condições. Imagina ela ter que sair do hospital cheia de ponto de cesárea e ir direto trabalhar, senão ela passaria fome, né? Imagina ela ter que botar a filha dentro de uma caixa para ela ficar trabalhando, sabe? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que pensar o seguinte: eu quero ter um futuro bom, quero dar um bom futuro aos meus filhos, mas primeiro eu tenho que organizar a minha vida. Não é assim, sabe? Eu vou ali, vou transar com um cara, engravida, tá bom, daqui a pouco eu saio com outro, engravido de outro. Gente, eu acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade nas suas ações, né? Mas Alice, mesmo que essa história aqui, né, já tenha se passado há bastante tempo, você, não sei se você falou a sua idade, né? Acho que você não falou a sua idade. Você já vem de uma família que abusava de você. Sua mãe te deu. Então, assim, claro que você também tinha os seus fantasmas. Talvez por essa falta de família, muitas meninas queiram ter a família delas. Não sei se é seu caso, mas muitas meninas que eu converso: ah, Dani, eu não tive minha família, eu sempre tive o sonho de ter a minha família. O problema é que para você ter a sua família, você tem que estar preparada. Não é fazendo um filho, assim que conhece alguém, que você vai ter sua família, porque muitas vezes sua vida se torna até mais difícil, sabe? Mas que bom que não, como diz aqui os americanos, the end of the day, no final de tudo, você conseguiu dar às suas filhas, né? Uma se formou, a outra faz faculdade, o seu filho, né, está fazendo faculdade. Então, no final de tudo, você conseguiu, Alice, o que você queria. Você também trabalhou no conselho tutelar, você também fez sua faculdade, você se forma agora em julho. Essa questão de você estar com uma pessoa só por aparência, você falou que tem depressão, né? Eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas eu penso assim, que eu sou uma conhecedora da vida. E como já são mais de 1000 histórias que eu li aqui no canal, e muitas de vocês que conversam comigo, a partir do momento que uma pessoa está com você há 2 anos e ela nem encosta em você, e se essa pessoa ela é importante para você e ela faz você se sentir, vamos dizer, ela baixa a sua autoestima, então não é bom você estar com essa pessoa. Porque eu já tive relacionamentos também, não assim da pessoa não me encostar há 2 anos, mas da pessoa eu ver que a pessoa também não estava interessada mais, não tinha mais aquele romantismo que tinha antes. Então, isso abala muita gente, sabe? Então você faz acompanhamento e eu acho que, sinceramente, talvez essa pessoa esteja atrapalhando a que você consiga ali a cura, que você consiga ficar bem. Porque você está com uma pessoa que simplesmente bota sua autoestima lá embaixo, a partir do momento, igual você falou, já não me encosta mais, não... Então, tipo, pra que você tá com essa pessoa? Pra dividir conta? Pra morar junto? Porque não é uma pessoa que te faz companhia, não é uma pessoa que te põe lá em cima, né? Não é uma pessoa... Por que você estaria com ela? Então comece a pensar nisso. Porque muitas vezes, gente, vocês podem até não acreditar, a gente fica muito melhor sozinha do que com uma pessoa errada ao nosso lado. Talvez você fique muito mais forte sozinha, como você criou 3 filhos sozinha, do que você ter uma pessoa que simplesmente não tá nem aí pra você. Tá bom? Mas parabéns por você ter conseguido, né, criar suas filhas, educar suas filhas, dar uma faculdade para ela.
E se você tá me assistindo e você ainda não tem filhos, você talvez vive numa casa, né, que você fala, nossa, Dani, minha família é... Pense na sua vida primeiro. Não pense, eu quero uma família pra mim. Todo mundo quer uma família, gente. Mas pra você ter uma família, você primeiro tem que ter responsabilidades. Você tem que ter um lugar pra você colocar essa família. Achar a pessoa certa. É esse homem que eu quero ter um filho com ele? Será? Esse cara vai ser um bom pai? Ele vai me ajudar? Pense assim, cara. Isso é responsabilidade, isso é cabeça, sabe? Eu acho que vocês têm que começar a usar mais a cabeça e talvez menos os sentimentos. Ser mais racional e menos emocional. A vida de vocês seria muito mais fácil se vocês usassem mais a razão do que o coração. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.